Boa noite a todos, estamos dando início a mais uma aula, mais um momento juntos, mais um diálogo e um aprendizado a cada momento. Hoje nós iremos tratar sobre Friedrich Schleiermacher. Tratar de Schleiermacher é tratar de uma abordagem que nos leva a uma construção hermenêutica que vai nos possibilitar visualizar e vislumbrar todo o contexto da raiz moderna da hermenêutica. A partir do século XVIII, pensando em Schleiermacher, estamos pensando em uma proposta que é metodológica, mas ao mesmo tempo está dentro do contexto da filologia e da filosofia, porque nós temos que compreender que o Schleiermacher, ele é filólogo e filósofo, e enquanto filólogo e filósofo é que ele vai desenvolver todo o seu prospecto, método e abordagem hermenêutica. Então, a construção hermenêutica de Schleiermacher vai ser a partir justamente dos seus propósitos de uma abordagem da linguagem. E a partir do que ele visualiza e trabalha com a linguagem, é que vai começar a construir a ética, o método e a proposta do hermeneuta dentro de a possibilidade de extrair do texto verdades que pertencem à mente e ao sentimento do autor que escreveu o texto. Então é necessário, para nós abordarmos o contexto hermenêutico de Schleiermacher, antes analisar as suas reflexões. Uma vez que, ao dar os contornos para a hermenêutica moderna, ele vai exprimir tendências profundas de uma cultura alemã. Então, primeiro você tem que pensar na cultura alemã, porque Schleiermacher vai ser um grande propulsor e também um grande, vamos dizer assim, motivador da ciência a partir do que propõe a cultura alemã. Então, o primeiro horizonte filosófico da hermenêutica de Schleiermacher é justamente a indubitavelmente filosofia kantiana. A primeira crítica de Kant, de Immanuel Kant, vai propor uma crítica entre a teoria do conhecimento e a teoria do ser. E é justamente esse o ponto de partida que vai surgir para a hermenêutica de Schleiermacher. Então, segundo essa capacidade de conhecer o anterior e a exposição ao mundo externo, é que Kant vai convidar os leitores a se voltarem para suas condições mentais. E com a filosofia romântica e a tradição linguística é que vai ser iniciada a proposta de visualizar a hermenêutica a partir do que vai defender Schleiermacher, estudando primeiramente a linguagem. E a linguagem vai ser a esfera motora central da abordagem de Schleiermacher. As influências de Schleiermacher podem ser observadas a partir das condições sob as quais Schleiermacher vai trabalhar com a interpretação de obras de arte por parte de Vik Hallman. E a empatia congenial em relação a Alan das épocas até e povos defendidos por Herder. Então essa filologia que operava sob um novo ponto de vista estético, inclusive representado por Heine Friedrich Augusto Wolff, tá? Que vai se tornar e é um dos discípulos dos mais proeminentes
de Friedrich Schellenmacher, justamente dentre os quais, inclusive, Heydorff estava na mais íntima avaliação, análise e segmento da proposta de comunhão que tanto vai ter o Wilhelm com o Schellenmacher. E através desses estudos platônicos que ambos vão desenvolver, é que tudo vai se unir e vai começar a ser construído a partir do pensamento de Schellenmacher. Então, Schellenmacher, com o método da filosofia transcendental alemã, ele vai buscar encontrar por trás de todo um dado da consciência uma capacidade criativa de operar um modo uniforme a partir do inconsciente de si mesmo. E vai produzir toda uma forma de mundo em que justamente essa ligação entre ambos é que vai ser a proposta e a possibilidade de uma interpretação que ela própria vai se tornar a fundamentação definitiva da hermenêutica científica. Então, conforme até vai expor o também discípulo e contemporâneo de Schellenmacher, Wilhelm Tindley, vai dizer que a hermenêutica de Schellenmacher ela vai estar intrinsecamente marcada por uma profusão de autores, combinando a filosofia transcendental kantiana como uma esfera central para se pensar no romantismo, até porque a hermenêutica de Schellenmacher é considerada uma hermenêutica que repousa no romantismo, na sensibilidade. Então essas suas reflexões vão formar a base do que nós podemos considerar a origem da hermenêutica científica e mais tarde vai ser a oportunização para separar a filologia dos demais ramos do conhecimento aos quais está ligado. E aí nós temos que também considerar que, de fato, alguns autores, como Schellenmacher, como também são profundamente influenciados, inclusive por questões de compreensão e produção poética do mundo histórico, dentro do que propõe o espírito alemão, já havia sido até conduzido por essa seara de questões a qual Schiller, Raubont e os irmãos Entengel vão trabalhar com esse movimento, que é um movimento responsável por expandir, agregar, construir obras como a de Bocklen, de Dinglen, tá? De Dinsen, de Welger, de Skengel, de Hengel, de Rank, de Salvin, tá? Então, essas propostas, sem dúvida, entre elas, a de Sengel, vai ser a que vai saltar os olhos dos intérpretes como Schellenmacher. E até porque o Friedrich Schlegel vai se tornar um guia de Schellenmacher rumo à arte de filologia. Então, a partir da influência de Skengel em Schellenmacher é que é conduzida a filologia e as questões de tradução. Então, essa capacidade desse virtuosismo filológico unido com uma capacidade filosófica é que vai formar as bases do que nós podemos considerar a hermenêutica filológica e romântica de Schellenmacher. Então, além dessas leituras e dessas propostas desses autores e suas respectivas obras, para nós compreendermos a possibilidade de proposta hermenêutica de Schellenmacher a partir das suas propostas filológicas, nós temos que ler e estudar intérpretes
Novo Testamento, de Johann August Ernst. Obra essa de Ernst que vai ser importante para a constituição da hermenêutica de Foster e da hermenêutica, mas também de Schleiermacher, a partir do que Schleiermacher vai empreender na sua hermenêutica para o sagrado. Então, a partir dessa exposição desses autores, é que vai se fazer necessário esclarecer uma pergunta: por qual motivo Schleiermacher foi considerado o pai da hermenêutica moderna? Então, uma vez que havia tantos de seus contemporâneos também falando e escrevendo sobre o mesmo assunto, a hermenêutica. A hermenêutica, então, para nós começarmos a construir essa resposta, a hermenêutica tinha sido, até então, podemos dizer, uma construção de regras cujas partes, as regras particulares, eram mantidas num conjunto por causa do alvo de uma interpretação com validade universal. E ela tinha particularizado essas funções que agem em conjunto nesse processo interpretativo, dividindo-as em interpretação gramatical, histórica, estético, retórica e de conteúdo. Então, a partir dessa proposta é que vai se trazer a consciência pelo virtuosismo filológico de muitos séculos. E, com isso, as regras segundo as quais as funções devem operar, agora, a partir de Schleiermacher, volta a um problema prévio a essas regras. Porque a análise do compreender, portanto, ao conhecimento desta ação intencional, vai possibilitar a proposta que Schleiermacher defende de uma universalidade hermenêutica. E é a partir disso que nós temos que pensar o Schleiermacher. Não é pensar o Schleiermacher só como filólogo, ou não é pensar o Schleiermacher só como filósofo, mas pensar o Schleiermacher como cientista da hermenêutica que vai ser a mapeadora da centralidade do pensamento odierno. Então, com isso, Schleiermacher vai desenvolver uma teoria laboriosa de uma série de escritos que vão conduzir todo um pensamento schleiermacheriano da hermenêutica que vai ser responsável por nortear o pensamento moderno. Por isso que as ciências humanas, elas bebem na fonte de Schleiermacher. É a fonte de Schleiermacher que vai propulsionar a todo cientista da área das ciências humanas poder construir o seu conhecimento. É a partir do que Schleiermacher discute e que Schleiermacher constrói, o que Schleiermacher afere, é que começa-se a construir o saber estrito senso do conhecimento na área das ciências humanas, porque é ele que vai dar os caminhos para a interpretação textual dentro de uma compreensão de uma interpretação científica. Então essa é que é a grande, vamos assim, valorização que alcançou o Schleiermacher. Tá? Então o conceito de hermenêutica, que foi definido e proposto, inclusive pelo filólogo e filósofo Friedrich Daniel Schleiermacher, justamente vai ser necessário uma compreensão do que vem a ser essa subjetividade criativa do ser. A partir da compreensão da subjetividade criativa do ser, você começa a entrar nos horizontes do linear do pensamento do Schleiermacher. O que nós temos que compreender é que Schleiermacher, mesmo sendo do século XVIII, ele estava à frente do século XXI, porque o seu pensamento e a sua proposta
vai muito além do que nós possamos captar dentro da nossa proposta de metodologia hermenêutica na atualidade. Porque ele primeiro vai pensar a linguagem, para depois pensar o texto e a compreensão do falante a partir do texto que ele está postulando e estudando. Então, essa demarcação da importância que Schleiermacher tem para uma distinguição entre a lexeripácresis é justamente a proposta de uma aferição científica que vai muito além de uma compreensão da interpretação. E é isso que vai fazer o diferencial quando você vai estudar a gramática. Porque é com a gramática que a hermenêutica filológica romântica de Schleiermacher, ela é conduzida à construção linguística. Então, construir o pensamento hermenêutico a partir da visão schleiermacheriana é justamente adentrar nos horizontes não só dele, mas de Immanuel Kant, de Hegel, de Stengel e de outros mentores da hermenêutica moderna a partir do século XVIII. E é isso que nós temos que visualizar ao estudar o Schleiermacher a partir de uma interpretação psicológica e de uma necessária interpretação gramatical para se compreender a proposta do círculo hermenêutico de Schleiermacher. Um círculo hermenêutico que é responsável por reproduzir uma circular de interpretação que é a partir de uma interdependência linguística e filológica, para poder assim construir o pensamento interpretativo do autor, respeitando os seus momentos e seus pensamentos, sentimentos, e por isso que Schleiermacher vai trabalhar muito a questão ética na hermenêutica. Tá? Isso aqui é apenas uma introdução do que nós vamos tratar na aula de hoje, que vai ser uma aula de doutorado a partir do pensamento schleiermacheriano que nós vamos prover essa noite para um aluno. Obrigado a todos.